Rabbeinu Gershon foi um dos grandes sábios da era pós-talmúdica. Ele fez várias leis, ele instituiu vários decretos que foram seguidos pela maioria do povo judeu até a atualidade. Ele é conhecido por 3 decretos específicos. O primeiro, que proíbe a um homem casar com mais de uma mulher. Na época do Talmud, como na época antes do Talmud, ou mesmo hoje em dia em países que não aceitaram Cherem Rabbeinu Gershon, existe uma permissão para um homem casar com mais de uma mulher. No entanto, os sábios, eles advertem que isso não vai trazer muitas boas consequências para o lar. Mas encontramos até mesmo um grande tzadikim, mesmo na época atual, que viveram e casaram com algumas mulheres, e realmente, pelo nível deles, o casamento deu certo. O Rabbeinu Gershon, na época, ele também teve 2 mulheres. Ele teve um sofrimento muito grande, perseguição de uma das mulheres, de tal forma que quase causou-lhe a morte. Ele fez um decreto para todo o povo de Israel e proibiu que um homem se case mais do que uma mulher. Se ele der o divórcio, o get, ou se a esposa falecer, ele pode casar com uma outra. Essas leis são seguidas até a atualidade. Em caso específico, essa proibição pode ser anulada. Por exemplo, um caso que a esposa ela está no estado de saúde debilitado, estado de saúde mental debilitado, que ela já não reconhece mais o marido ou coisa parecida, pode-se liberar o casamento bígamo se tiverem 100 rabinos que assinarem o documento liberando. Quando é feito somente em caso de última necessidade, e são raros os casos que rabinos assinaram um documento como esse liberando o casamento bígamo. Segundo o decreto de Rabbeinu Gershon, é que é proibido o homem dar o divórcio para sua esposa contra a sua vontade. Pela Torá, o homem, para dar o divórcio para a esposa, o divórcio só é válido quando o homem dar de livre e espontânea vontade. Mas a mulher, para receber o divórcio, pelas leis da Torá, não seria necessário o seu consentimento. No entanto, Rabbeinu Gershon, ele proibiu isso aqui e igualou o homem à mulher, da mesma forma que o homem só pode dar o divórcio get de livre e espontânea vontade, assim também a mulher só pode ser divorciada e receber o get de livre e espontânea vontade. Esse decreto funciona até hoje, sendo que todos os tribunais rabínicos do mundo proíbem dar um divórcio, um get, sem que a mulher aceite. E um terceiro decreto de Rabbeinu Gershon, que funciona também até atualmente, a proibição de uma pessoa ler uma carta que é destinada a uma outra pessoa. Eu não posso ler textos que pertencem a outros sem a permissão clara do dono do texto. Por exemplo, se alguém escreveu algo para o amigo, mesmo sendo eu levando a carta para esse amigo, eu não posso ler esse texto. Alguém escreveu um texto importante, mesmo que a intenção do fulano foi para que no futuro ele iria divulgá-la, mas antes dele permitir, ninguém pode ter acesso a esse texto, que isso aqui é uma proibição de Cherem de Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon ele fez vários outros decretos que são menos famosos, mas não foram aceitos de uma forma geral por todo o povo judeu, sendo que esses 3 realmente foram os únicos que conhecemos até hoje, que vigoram dentro de todo o povo judeu até a atualidade. Dessa forma, vemos como os sábios se preocuparam não somente na manutenção das leis da Torá, mas também com o bem-estar das pessoas, para que as pessoas vivem bem entre si, para que realmente haja paz dentro do lar e que um realmente não interfira nos assuntos alheios sem a sua permissão. E isso demonstra o esforço dos sábios, e isso coroou eles com o nome de Shem Tov, um bom nome que eles tiveram, porque sempre eles tiveram o esforço da dedicação para fazer o máximo que eles podem para garantir a paz, a harmonia dentro do povo judeu.